falar sobre Gálatas, capítulo 5, verso 22, sobre apenas um fruto do Espírito. E esse fruto que eu gostaria de falar é sobre a longanimidade. Gálatas, capítulo 5, verso 2 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? Hoje eu gostaria então de estar falando especificamente sobre a longanimidade, que é sobre a paciência. Mas para entender um pouquinho sobre a longanimidade, sobre a paciência, nós precisamos olhar para Deus e ver aí um pouquinho, alguns relatos de como Ele é paciente. E o Antigo Testamento, ele vai dizer assim que a palavra longânimo, em hebraico, é arek. Essa palavra traduzida significa que Deus, ele é longo, ele é lento em irar-se. Então, Deus tem no seu caráter, na sua pessoa, o seu ser, a sua natureza, tem a longanimidade. Ou seja, Deus, ele demora em irar-se. E nós podemos ver aqui alguns registros de versos bíblicos no Antigo Testamento, mostrando para nós, revelando para nós a paciência de Deus. Olha só, Deus oferecendo muitas oportunidades, muitas oportunidades de restauração ao povo, demonstrando ali a sua paciência ao povo. Salmo 86:15 vai dizer assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Deus, ele é paciente. O salmista está falando aqui acerca do caráter de Deus. Êxodo, capítulo 34, verso 6, vai dizer assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. E nós podemos ver no livro de Jonas, especialmente ali, a longanimidade de Deus, quando Deus poupou a cidade de Nínive. Naquela cidade havia um povo perverso, um povo duro de coração, que praticavam pecados horríveis contra as mulheres grávidas, contra eles mesmos. Então, nós vemos aí a longanimidade de Deus para com aquela cidade. Deus poupando também a vida de Jonas, que Jonas não estava querendo ser obediente ao chamado de Deus. Ele fugiu de Deus, mas Deus protegeu Jonas, porque Deus, ele é tardio em irar-se. Ele deu oportunidade de arrependimento para Jonas. E Deus deu oportunidade de arrependimento para a cidade de Nínive. E Jonas reconhece essa longanimidade de Deus. Ele diz lá em Jonas capítulo 4, verso 2, diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então aqui nós podemos ver alguns versos bíblicos falando um pouco sobre a paciência de Deus para com o povo, o seu caráter, ele é um ser paciente, longânimo. E no Novo Testamento, vindo aqui para o Novo Testamento, longanimidade, traduzido no grego, significa, não sei se é assim que diz, tá? Me perdoe se eu pronunciar errado, porque eu não falo grego. Mas no dicionário grego, a palavra longanimidade está escrito que é marquirotimia, acho que é assim que se fala,
traduzindo para o português, tem a definição do seguinte conceito, que é uma prolongada espera da mente, antes de ceder lugar à ira. Então, olha só, longanimidade tem esse significado, em você prolongar a espera da sua mente, se acalmar antes de você dar espaço à ira dentro de você. Nós também podemos ver muitos relatos bíblicos da vida de Jesus mostrando essa longanimidade, essa paciência que Jesus teve. Ali na cruz, ao se entregar, ele foi paciente, ele sofreu, ele passou grande sofrimento ao se entregar por nós. Ali ele demonstra também a sua paciência, a sua longanimidade. Nós podemos ver aqui o apelo de Deus perante os perdidos em Romanos 9:22, referindo-se agora ao Novo Testamento. E de que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Olha só como Deus, ele tem paciência para com o pecador. E agora, como que nós, conhecendo um pouquinho aqui da longanimidade de Deus, ele demonstrando essa paciência para com o homem pecador, para com o homem perdido, para com a minha vida, para com a sua vida, que um dia você estava nessa condição de perdido, você que já é salvo, é filho de Deus, você estava nessa condição de perdido, mas Deus teve paciência para com você, amém? Deus teve paciência para comigo. A ira dele demorou em se revelar, nem praticamente se revelou, porque Jesus se revelou a nós antes. Louvado seja Deus por isso. Então, Deus, ele sempre traz a oportunidade de arrependimento ao pecador. Então, assim, sendo Deus paciente, Jesus também exemplo de paciência, de longanimidade, como nós podemos exercitar essa paciência também? Como nós podemos exercitar esse fruto do Espírito, que é a longanimidade? Bem, nós precisamos exercitar esses dois tipos de paciência. Primeiro, paciência diante da circunstância. Como, então, exercitar a paciência diante de circunstâncias que às vezes são difíceis? Quando nós passamos por dificuldades. Olha só o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, olha só, aqui a palavra de Deus está nos orientando que quando nós passarmos por lutas, por momentos difíceis, por momentos de provação, nós devemos também exercer a perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. E perseverança, sabe o que é? Significa você persistir com paciência. Então, diante dessa luta, você deve ter a consciência de que Deus está com você, de que você não está sozinho, você não está desamparado, o Senhor está contigo.
E na nossa vida haverá muitas situações em que nós seremos testados, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra de jornada, nós somos passageiros, nós não estaremos aqui para sempre. E diante desse mundo cheio de lutas, de tribulações, o Senhor Jesus falou que nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, diante disso, Deus, Ele testa a nossa fé. Ele nos prova. Para quê? Para nos moldar, para nos aperfeiçoar, como diz aqui o texto bíblico. Para mudar a nossa forma de pensar, muitas vezes a nossa forma de agir, para fazer com que a nossa fé venha a produzir a perseverança. Ou seja, a persistência, esperar no Senhor com paciência. Então, persevere, persista com paciência, porque depois que você passar essa luta, depois que você passar essa provação, sem a ira, sem a raiva, sem culpar a Deus, sem culpar os outros, sem murmuração, porque às vezes, ao contrário da paciência, é a impaciência, e a impaciência gera tudo isso, murmuração, reclamações, raiva, começa a culpar as pessoas, tem gente que começa a culpar a Deus. Então, você não será a mesma pessoa depois que passar esta luta, exercitando a longanimidade que vem de Deus. Sabe, a Bíblia diz para nós aqui que em nenhum momento Deus vai nos desamparar diante dessas lutas, diante dessas dificuldades. Então, meu irmão, Salmo 40 diz assim, olha, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal, de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então, exercite a paciência. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha aí, ó. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor. É em Deus que você deve colocar a sua confiança. E não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Então, exercitar a paciência exige algo de nós. Exercitar a paciência exige que nós confiemos continuamente que Deus está no controle dessa situação na nossa vida. Que Deus está cuidando de nós. É reconhecer que mesmo que as situações fujam do nosso controle, elas não fugiram do controle de Deus. Por isso, nesta noite, a palavra de Deus está dizendo para você, tenha paciência, meu irmão e minha irmã, porque Deus, no tempo certo, na hora certa, Ele irá cumprir os propósitos dEle na sua vida e na sua família. Espere pacientemente no Senhor. E o Salmo 40, verso 1 vai dizer que em uma hora Ele vai ouvir o seu clamor. Amém? Olha só. Paciência, então, diante das lutas. Paciência diante das pessoas e dos relacionamentos. Deus quer que você tenha paciência com as pessoas. Tarefa, às vezes, muito difícil, não é? Não irar-se com pessoas. Ter paciência com a pessoa lá do seu trabalho, que aquela pessoa é difícil. Ter paciência com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos. Ter paciência com as pessoas que você convive na sua comunidade. Paciência com os irmãos. Olha só, Efésios 4:2 vai dizer assim: portanto, o apóstolo Paulo está dizendo,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Outra tradução está dizendo aqui, com toda a humildade e mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós só vamos conseguir viver uma vida de paciência, com a longanimidade, diante das provas, diante das lutas e para com o nosso próximo, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque se a gente não estiver cheio de Deus, cheio da presença dEle, nós vamos viver os frutos da carne. Nós seremos impacientes diante das lutas, diante das dificuldades. Então, só conseguiremos viver uma vida com fruto da paciência, da longanimidade, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios de Deus, cheios da palavra, em comunhão com o nosso Deus, em oração, na busca pelo Senhor, nós não vamos conseguir ter paciência em meio às lutas, não vamos conseguir ter paciência em meio às dificuldades, não vamos conseguir confiar em Deus em meio às provações. Nós vamos querer colocar a mão para resolver, vamos querer fazer as coisas do nosso jeito. E aí, aquele versículo que diz, agindo Deus, quem impedirá? Mas se a gente não deixar Deus agir, como que vai fazer? Nós não temos capacidade de resolver os nossos problemas sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor. E você, meu irmão e minha irmã, que já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Então busque, clame, ocupe a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Busque. E, na verdade, Ele irá encher você, Ele irá transbordar a sua vida. E quando virem as dificuldades, você vai conseguir passar pela prova dando glória a Deus. Você vai conseguir passar pela prova sem reclamar, sem murmurar. E você vai conseguir ver a diferença de como você era antes e depois dessa luta, dessa provação. Então, irmãos e meus irmãos e irmãs, tenha paciência nas lutas, tenha paciência com o seu próximo, seja ele qual for, tá? E eu lembro de uma situação, alguns anos atrás, em um trabalho em que eu exerci uma determinada função, em que eu fui realmente, irmãos, injustiçada. Não sei se você já passou por essa situação, de injustiça, algo que você não fez, não falou, e de repente ali ocorre uma situação de injustiça. E em determinado momento, neste local, eu fui injustiçada. E aquilo provocou dentro de mim, sabe o quê? Uma ira. Eu fiquei muito irada. E em algum momento eu quis resolver do meu jeito, mas já era o final do expediente, eu vim para casa. Eu orei, falei com Deus, coloquei nas mãos do Senhor, falei, Senhor, eu estou sendo injustiçada, o Senhor está vendo, o Senhor viu o que aconteceu. Orei e coloquei a minha vida, o meu coração, a minha mente e pedi ao Senhor que tirasse aquela ira, porque eu não queria resolver do meu jeito. E o Senhor ouviu o meu clamor. Ele então me colocou a paz, Ele me colocou a paciência para que eu pudesse esperar nele, que ele iria resolver. E passado alguns dias, eu vi a mão de Deus resolvendo a determinada situação. E Deus sendo glorificado. Por quê? Porque Ele colocou dentro de mim a paciência. Não veio de mim, veio dEle. Eu pedi, eu apenas falei, Senhor, trabalha no meu coração. E aí o Senhor, Ele trabalhou, me deu essa paciência. E aquela situação ali
foi transformada e Deus foi glorificado. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Não sei em qual local, em qual momento da sua vida, de injustiça, e você está querendo, de alguma forma, agir com a sua ira, não usando a paciência, a longanimidade que Deus tem disponível para você, pelo fruto do Espírito. Mas a palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 12, verso 19. Amados, nunca procurem, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Espera aí. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu tenho uma outra versão que diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Nós vimos que no Antigo Testamento, Deus ele é longânimo em irar-se. Mas Deus também é justo. Se não há arrependimento, o Senhor ele age. E ele age a favor dos seus filhos. Então espere com paciência no Senhor. Deus diz assim, minha é a vingança e eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, aguarde no Senhor, não tome decisão precipitada, de forma irada, de forma impaciente, e deixa Deus agir por você nessa situação. E eu quero concluir aqui que Deus ele é paciente, como a gente viu aqui nessa mensagem, que Deus ele é longânimo, isso faz parte do seu caráter, do seu ser. E assim como ele é paciente e longânimo, ele também deseja que nós, seus filhos, sejamos pacientes. Esperamos com paciência nele, confiando nele. E assim como o Senhor também demonstra sua paciência para conosco, em tantas situações da nossa vida, e assim ele fez com Jonas, demorando para irar-se, com Jonas, dando oportunidade de arrependimento, faça isso com outras pessoas também. Seja paciente. Demore em irar-se com os outros. Se você tem dificuldade, procure a ajuda de Deus, porque Ele pode te ajudar. Está disponível para você o fruto do Espírito. Apenas busque no Senhor e Ele irá te ajudar. E eu quero concluir essa palavra dizendo também para você, que talvez está aqui nos assistindo, nos acompanhando, e se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você já experimentou o amor de Deus, você já esteve na igreja, você já foi um servo do Senhor, já tocou, já cantou, já pregou, mas hoje você está longe do Senhor. Talvez você está como uma ovelha desgarrada, mas você pertence ao aprisco do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra desse versículo? A palavra de Deus está dizendo para você que Deus é longânimo, Ele é tardio em irar-se e que Ele espera por você, Ele está esperando você retornar. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Volte pelo amor, como diz, não pela dor, que você possa retornar aos caminhos do Senhor, porque Ele está disponível, de braços abertos para te receber. Que Deus te abençoe.